As linhas de Nazca, localizadas no deserto do Peru, continuam a ser um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Criadas entre 500 a 800 anos atrás, essas enigmáticas figuras, traçadas no solo, podem ser vistas apenas de uma grande altura, o que já gera o primeiro questionamento. Como povos antigos conseguiram criar esses desenhos gigantes, com tamanhos que são praticamente impossíveis de serem apreciados de perto? Mas a grande questão que intriga historiadores e entusiastas da arqueologia é: qual é o real propósito dessas linhas? Existem diversas teorias sobre seu significado. Uma das mais populares e discutidas é a de que essas figuras seriam uma espécie de calendário astronômico. Os geoglifos de Nazca, de fato, parecem se alinhar com eventos astronômicos importantes, como os solstícios e equinócios. Algumas das figuras, como o famoso colibri e o macaco, são associadas à observação do céu e à relação com a natureza, sugerindo que os Nazcas poderiam ter desenvolvido um sistema avançado de observação das estrelas. Para eles, o céu era uma parte essencial da vida, e essas linhas poderiam ser um modo de se conectar com as divindades celestiais. Porém, essa explicação não é suficiente para todos. Alguns teóricos das conspirações e estudiosos alternativos defendem uma teoria mais ousada. De acordo com essa teoria, as linhas de Nazca não seriam apenas figuras criadas para adoração ou observação astronômica, mas sim um sinal para seres extraterrestres. A ideia de que as linhas serviriam para ser vistas do espaço já foi popularizada por muitos defensores da teoria dos antigos astronautas e se tornou uma das explicações mais controversas. Eles acreditam que as linhas foram feitas por civilizações antigas com a ajuda de alienígenas ou até mesmo para se comunicar com esses seres de outros planetas. Outro ponto intrigante que alimenta essa teoria é o fato de que a maior parte das linhas de Nazca possui dimensões tão imponentes que apenas, de um ponto de vista elevado, poderiam ser devidamente observadas. Isso nos leva à pergunta: como os povos antigos, sem os recursos tecnológicos que temos hoje, seriam capazes de planejar e executar algo dessa magnitude? A precisão dos desenhos, alguns dos quais alcançam até 200 metros de comprimento, levanta dúvidas sobre a capacidade humana da época. A ideia de que algum tipo de conhecimento avançado poderia estar por trás desses geóglifos, possivelmente transmitido por seres de fora da Terra, começa a ganhar força entre aqueles que acreditam em teorias mais excêntricas. Embora a explicação mais aceita seja que as linhas de Nazca tenham sido criadas como parte de rituais religiosos e de adoração, a conexão com os extraterrestres continua a ser debatida, especialmente depois das várias descobertas de artefatos e símbolos que, para alguns, parecem ter semelhanças com representações de seres alienígenas. Isso gerou especulação sobre se essas figuras poderiam ser representações de seres que desceram do céu, influenciando as crenças e práticas religiosas daquela época. Há também uma outra teoria que propõe que as linhas são uma maneira de marcar o território, com uma função mais prática do que religiosa ou astronômica. Essa ideia sugere que as linhas de Nazca eram utilizadas como uma forma de delimitação de áreas sagradas ou até mesmo como marcas para facilitar a orientação dos viajantes ou nômades no vasto deserto. Nesse contexto, as linhas não seriam apenas figuras decorativas ou astronômicas, mas sim práticas para a sobrevivência em um ambiente hostil, com o deserto servindo de fundo para essas grandes obras. Além disso, a localização das linhas de Nazca em uma região tão árida, onde o clima quase não muda, também contribui para o mistério. A preservação dessas figuras ao longo dos séculos, apesar das condições adversas, levanta questionamentos sobre como essas obras sobreviveram ao desgaste natural. Será que houve algum tipo de preservação intencional ou algum conhecimento ancestral sobre como garantir a longevidade de tais desenhos? Ou seria isso mais um sinal de que algo mais está por trás da criação das linhas de Nazca? Em tempos mais recentes, estudos realizados com a ajuda de tecnologias avançadas como drones e satélites têm revelado mais detalhes sobre as linhas de Nazca, incluindo novos desenhos até então desconhecidos.
Essas descobertas continuam a alimentar a especulação e a curiosidade em torno dessas misteriosas formações. Cada nova linha descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas, tornando as linhas de Nazca uma verdadeira cápsula do tempo, que desafia nossa compreensão sobre o passado e o que sabemos sobre as civilizações antigas. Com tantas teorias e explicações alternativas, fica claro que as linhas de Nazca permanecem um enigma fascinante, um enigma que continua a desafiar até mesmo os cientistas mais céticos. Elas continuam sendo um símbolo de mistério e maravilha, um marco na história da humanidade que, por mais que tentemos, nunca conseguiremos entender completamente.